Primeira coisa que eu fiz foi tentar trazer porque a gente tem um declive muito grande. Então eu tentei centralizar a água de chuva, principalmente para cá, para que possa sempre permear esse solo. Nesse solo aí eu fiz um poço caipira e desse poço caipira a gente absorve a nossa água, tá? Aí essa água ela vai primeiro para o primeiro reservatório, onde ela fica de um dia para o outro, tem uma decantação, aí a gente manda para os outros reservatórios. Os outros reservatórios, aí a água é filtrada e clorada. Vem para cá, é o nosso uso só de banheiros, chuveiros, água e para lavar louça. Água de beber e água de cozinhar, aí a gente compra água mineral, já água pronta. E aí a gente tem 2 sistemas de filtragem dessa água para poder devolver essa água para o meio ambiente. Então um sistema é só da cozinha, então a gente faz um tratamento específico para caixa de gordura e tudo mais. E outro sistema é para água cinza, que aí é água de chuveiro, de sanitários, que também aí é um outro tipo de biodigestor, que é um outro tipo de bactéria que é usado, são bactérias diferentes que a gente usa. Então essa é o princípio da água, pelo menos é isso. A gente dentro do projeto a gente quer fazer captações e reservatórios maiores para água de chuva, que também isso é importante. A gente tem um volume muito grande aqui, o que a gente não tem é o recurso, então, mas isso é importante. Então da água a nossa ideia é essa, aumentar principalmente esse reservatório de águas de chuva. Principalmente com as lâmpadas, isso é a primeira coisa. Então as lâmpadas, 90% das minhas lâmpadas, elas são LED, tá? Nos banheiros, nos vestiários, aí a gente tem o sensor, então ela só acende quando entra o sensor, então isso também é uma medida. As nossas geladeiras, a gente tenta, principalmente no inverno, então eu diminuo o número de geladeiras de utilização, porque não adianta porque eu não vendo tanta bebida, então não adianta eu ter um estoque gelado tão grande, então eu diminuo no inverno a minha quantidade de geladeiras e freezers, que aí durante o inverno, no verão aí em função da demanda, aí eu acabo usando. Algumas luzes de decoração, elas são mais fracas, mas daí são luzes comuns, então, mas daí também é mais decorativo, então ela é só num período curto que a gente usa, então ela não é usada para iluminação, é mais decoração. Então também o consumo dela não é tão alto. Mesmo na casa do nosso caseiro também, apesar de ser lá também, a gente tem essa questão com as lâmpadas, o sensor na porteira também tem sensor para não ficar a noite inteira acesa a luz, então quando chega um carro aí que a luz acende. Então a gente tem essa pequena preocupação. O que eu quero realmente na Pedra da Bela Vista é fazer ela 100% sustentável. Então essa questão da alimentação de energia, eu quero colocar aqui tanto a energia solar quanto a energia eólica, porque eu estou num ponto muito estratégico e que venta muito. Então as pessoas falam, mas nessa sua região não venta tanto. Não venta lá embaixo, mas eu estou no topo do morro, então aqui venta consideravelmente. Então eu consigo conciliar as duas energias. O que eu não consigo é ter a verba para colocar, né? Porque eu gasto hoje em dia uma média de 1.200, porque varia entre 900 a 1.500 minha conta de luz. Isso para mim é muito alto, é considerável o meu gasto com energia elétrica. Eu quero diminuir isso e ser uma forma mais sustentável de utilização do meio ambiente. A gente tem um visual aqui muito bonito, então a utilização de janelas é em função do visual e obviamente a gente pensou na economia. Eu não ligo a minha luz, só quando começa a escurecer que eu ligo a luz, né? Na maioria dos restaurantes e tudo mais, fica ligado direto, mas a gente toma esse cuidado porque eu tenho muita luz aqui, muita janela, então minha ventilação é uma ventilação normalmente natural, em função do vento.
Quando eu não pus ar-condicionado, não quero pôr ar-condicionado, principalmente pelo consumo e também pelo meio ambiente. Então a gente tem 2 ventiladores apenas que são mais do que suficientes para ventilação, caso não esteja ventando, né, na área externa. E a telha que a gente usa é uma telha que se chama telha sanduíche. Então ela tem uma camada de isopor de quase 5 centímetros, o que dá um isolamento térmico muito bom. Então também isso ajuda bastante para a gente aqui. Primeiro, aqui eu não mato nada, nem rato, nem aranha. O que eu mato aqui é mosca e barata. Isso aí eu tenho, a gente detetiza tal para esse tipo de animal. Cobra, por exemplo, quando vem cobra, a gente acha bastante cascavel aqui na região. Eu tenho um pouco de prática, eu capturo esse animal cobra e coloco ela lá embaixo, a 140 metros na falésia. Eu coloco ela lá, não é que eu jogo ela daqui, eu coloco ela lá embaixo, e como eu sei que as cobras são meio preguiçosas para subir, então elas continuam no meio ambiente, continuam no habitat natural delas, mas longe daqui. Aqui eu tenho muitos calangos, e tanto é que o logotipo nosso é um calango. E terminantemente proibido matar qualquer calango. Quando vem cachorro aqui, a gente não deixa cachorro solto, que é para não matar os calangos. A gente tem uma família de bugio que mora na nossa mata e que também a gente não alimenta, mas também, em hipótese alguma, a gente deixa caçar e tudo mais. A gente tem lobo-guará na nossa fauna, a gente tem siriemas muitas, tucanos muitos. Então assim, toda essa fauna, ela realmente é preservada. Em 2001, quando eu comprei aqui, eu plantei 5.000 mudas de árvores nativas, que foi justamente assim, para poder recuperar a mata dessa área. E daí em diante eu nunca mais tirei nenhuma árvore daqui. E no Réveillon, a gente faz uma festa aqui de Réveillon maravilhosa, são 200 pessoas que vêm para o jantar e tudo mais. E no Réveillon não solto nenhum rojão, nada, nenhum. Primeiro, por causa dos animais, e segundo, que aqui eu consigo ver de 4 cidades os fogos. Então eu não preciso, cara, ficar com rojão. Principalmente por causa dos animais, porque eu acho um absurdo, né? Na minha casa eu prendo meus cachorros, né, nessas datas, assim, que eu sei que tem jogo e tudo mais, porque eu sei que eles morrem de medo. Então eu não faria isso, né, eu não faço isso com animal doméstico, muito menos eu faria com selvagens daqui. Então esses são pequenos cuidados que a gente tem. A gente não alimenta os animais daqui, da região. Rato, por exemplo, a gente tem gaiolas, a gente caça esses ratos e a mesma coisa. Aí a gente leva lá para baixo e aí ele volta para o habitat dele, onde tem mais cobra e tudo mais, e aí a cadeia continua sem a nossa interferência. A gente tem uma trilha, que a gente chama de trilha das grutas, tá? Nessa trilha, os nossos instrutores falam alguma coisa sobre a fauna, falam alguma coisa sobre a vegetação, falam alguma coisa sobre as formações rochosas, falam alguma coisa sobre as grutas que foram usadas na Guerra de 32 por alguns olheiros. Uma das grutas, ela tem uma família de morcegos, então a gente coloca máscara, luva, todos entram em silêncio, só com a lanterna na mão, olha a família quando eles estão lá, porque a gruta é grande, então às vezes eles estão num lugar, às vezes eles estão em outro, mas quando é possível olhar, entra todo mundo em silêncio, olha com a lanterna, todo mundo olha e depois a gente fala um pouquinho que eles só comem frutas e tudo mais, que eles não tomam sangue, enfim, então conta um pouquinho mais sobre isso. Então essa é a maior instrução que a gente dá. Fora isso, assim, quem vem aqui, eu conto justamente sobre essa história dos animais, a fauna que a gente tem aqui, principalmente. Geograficamente eu aponto onde estão as cidades, aqui que faz parte da Serra da Mantiqueira, justamente aqui é um corredor em L da Serra da Mantiqueira também, que é bem importante, então também a gente conta um pouco dessas histórias. Então a gente tenta sempre educar um pouco. Com algumas escolas a gente trabalha também a educação ambiental em alguns pontos específicos que os professores nos procuram e aí eles querem falar sobre algum tipo de raiz, algum tipo de coisa, então a gente nas trilhas também leva
leva algumas escolas, algumas classes, não a escola toda, mas algumas classes, para falar sobre alguns assuntos específicos. Também a gente procura identificar o nome das plantas que tem, o nome das frutíferas, que tipo de árvore que tipo de fruto que vai dar. A gente tem alguns cactos aqui também diferentes, que são cactos da região e que eu acabei replantando aqui dentro também. Então isso a gente acaba dando um pouco de instrução para as pessoas, mesmo sem a gente estar diretamente, mas indiretamente dando um pouco de instrução para as pessoas. Eu estou construindo agora exatamente aonde era a nossa horta, tá? Por uma questão de espaço físico. Então agora nessa construção são 6 salas que a gente construiu. Então, aumentar armazenamento de bebidas, de comida, material, né, daqui, os equipamentos de atividade de aventura e principalmente a maior sala nossa de todas, que dá 3 vezes as outras salas, é a área de reciclagem, onde aí eu vou ter a área de separação, plástico, vidro, papelão e alumínio. Uma outra área específica só para os orgânicos, então também que aí para poder acabar lavando, separando e tudo mais. O lixo orgânico hoje a gente já enterra. Então essa sala de reciclagem para mim é uma área muito importante, tanto é que ela é a maior sala nossa e eu faço questão não só pelo retorno financeiro, mas o retorno financeiro realmente é pequeno, mal paga o combustível de você levar o material e trazer. Não é essa a questão, mas é realmente a questão de você poder trabalhar com o meio ambiente, poder dar esse retorno, poder realmente assim usar o mínimo possível, né, do meio ambiente. Aqui a gente é um parque de aventura, então a gente faz uma atividade que é o rapel, são 98 metros de descida. Toda a nossa descida ela é protegida por madeira, então justamente a madeira não deixar a corda encostar na rocha diretamente e dar um desgaste prematuro. Mas com o uso e a cada no máximo 2 anos a gente troca essas cordas, independente do estado dela, e aí a gente acaba usando elas para fazer cerca, para fazer o parquinho, para fazer as divisões, para construção civil a gente usa, para fazer isolamento às vezes de áreas, então a gente acaba reutilizando esse material que para o rapel não serve mais, mas para uma construção, por exemplo, ela serve super. Uma corda aguenta 2 toneladas. Uma corda dessas comuns não aguenta mais de 400, 500 quilos. Então, assim, a gente dá esse tipo de utilização para puxar carro, né, que aguenta super, é extremamente forte, mais forte que às vezes até cabo de aço, dependendo da espessura. Então, a gente dá essa reutilização e sempre, assim, o que eu posso fazer com isso? Isso não é lixo, isso é um material que eu posso reciclar. Então, os meus vizinhos já me conhecem também, né? Então, o vizinho, ele foi reformar a casa dele, tinha um corrimão lá na casa dele. Falei, opa, isso aqui vai para a minha construção, pode daqui que eu vou dar um jeito nesse corrimão. E realmente a escada vai ficar pronta, ele vai lá para a escada. Então, assim, eu tento dar essa reutilização. Né? Não tem por que eu mandar fazer um corrimão novo, gastar material novo. Sim, eu tenho 2 portas lá que são tamanhos específicos. Procurei para comprar em material usado, não achei. Então essas portas eu vou ter que mandar fazer porque é do tamanho específico que eu vou fazer. Aí não tem jeito. Mas tudo que eu posso organizar, esses 2 barris aqui, por exemplo, eu ganhei os 2, né? Não tinha mais e são lindos, maravilhosos, eu ganhei eles porque... Então, assim, eu saio garimpando, e eu gosto disso, eu gosto dessa reutilização. Então, tudo que dá para os carretéis, por exemplo, uma coisa que eu já usava, hoje virou moda, mas, eu uso carretel aqui há 20 anos, pelo menos, que eu já uso carretel. Os carretéis grandes, esses menores, então a gente sempre está usando, com o tempo eles deterioram, aí eles vão para a fogueira. Mas se até eles realmente não desmancharem, eu estou usando eles o tempo inteiro para a gente poder ter essa reutilização mesmo, é uma preocupação nossa. Fora que também todo o material que eu usei na construção é todo material reciclado.
é todo de construções antigas, as portas são construções antigas, os tijolos, os dormentes que a gente usou são todos usados, os batentes de porta. Então, assim, tudo que eu tento usar aqui, eu tento fazer da maneira mais economicamente viável, no sentido de reutilização, né? O que a gente pode reutilizar, a gente até prefiro. Inclusive agora para esse ano 2019 eu estou implementando copos plásticos de reuso. Então a pessoa vai poder comprar o copo dela e levar como recordação, ou comprar o copo dela e tomar cerveja no mesmo copo durante a tarde inteira, se ela quiser, sempre no mesmo copo. Então a gente não gera lixo, não gera, né, gasto com água. Então essa é uma ação agora para 2019. Eu não vou falar que é fácil, não. Foi difícil. Por exemplo, aqui eu sempre tive muito problema com água. Eu tenho pouquíssima água, tá? Tanto é que em épocas de seca eu tenho que comprar caminhão-pipa, tá? Porque eu não tenho água aqui. Beleza, então na minha cozinha, para lavar louça, por exemplo, uma das práticas, hoje não, porque eu já tenho mais água reservada e tudo mais, então isso melhorou um pouco. Mas logo no começo eu tinha um reservatório específico para deixar de molho as louças. Então deixava de molho, então a água sempre ficava mais suja, lavava, passava num segundo reservatório para tirar o sabão e um terceiro que era só para dar aquele último enxágue. Para eu fazer as pessoas entenderem que precisava fazer esse processo, mas assim, foi muito difícil, porque as pessoas, principalmente daqui do campo, elas abrem a torneira e deixam a torneira aberta porque a água vem da mina e é infindável para eles. Entendeu? Eles não conseguiam ter essa consciência de que a água acaba, né? Então, para eu conseguir fazer isso mudar e tudo mais, então hoje mudou um pouco, até porque hoje eu tenho mais água e tal, mas até hoje eu pego no pé delas que, não dá para lavar louça de torneira aberta, enxágua, né? Lava tudo primeiro, enxágua tudo e pronto, entendeu? Então, assim, a gente faz essa separação. Lixo, mesma coisa, para eles entenderem que tinham que separar o lixo. Mas por que separar o lixo? Para que separar o lixo? Então as pessoas não tinham essa consciência. Então eu diria que tudo é muito organização e persistência. Você tem que dar a ferramenta para os teus colaboradores, isso é a primeira coisa. Então assim, não adianta pedir para eles fazerem por si que eles não fazem. Você tem que fazer, você tem que mostrar, você tem que dar o exemplo. Eu tenho canudinho, tem plástico, tem tampinha no chão, eu abaixo, pego e guardo. É hábito meu, então meus colaboradores veem eu fazendo isso e falam, opa, se eu não fizer meu chefe vai me dar uma talagada, e eu dou mesmo. Falo, você não tá vendo, a pessoa tá parada ali, tem uma tampinha no chão, baixa, pega e guarda, entendeu? Assim, não tô fazendo ela ser a lixeira do lugar, mas ter a consciência de que tem que limpar e pronto. Então assim, agora, então, o exemplo e a organização, então assim, os nossos lixos lá embaixo são separadinhos, dentro da cozinha é separadinho, então isso tudo faz com que o colaborador também vá absorvendo. Depois que ele absorve, aí ele fica mais chato que você, né? Aí isso é legal também, porque daí às vezes ele te cobra, você tá com papel em cima da mesa, voa, pô Daniel, você já devia ter posto no bolso, né? Desculpa aí, obrigado, pode deixar que eu guardo e depois eu jogo. Então, às vezes acontece isso. Então, isso é legal e você se sente bem porque você vê que você conseguiu passar a mensagem. Então, assim, a sua organização, primeiro, é mais importante, porque com isso você vai conseguir fazer com que as pessoas vão aprendendo. E começa pequenininho, começa com um item primeiro, depois dois. Ah, não tem dinheiro. Eu também nunca tive dinheiro aqui, eu nunca tive um investidor ou um dinheiro que eu pudesse, comecei. Foi coisa de, sabe, de R$1.000, R$500, e eu sempre ganhava 1.000, gastava 1.200, ganhava 1.500, gastava 2.000 e fui indo e fui fazendo e devagarzinho a gente foi crescendo e a coisa está acontecendo. E assim, tanto que esses painéis solares, a energia eólica, e eu não tenho dinheiro para isso, isso é um sonho de consumo, sim, meu olhinho brilha cada vez que eu penso nisso. Mas eu não tenho dinheiro, mas é uma meta que eu tenho e eu tenho certeza que isso vai acabar acontecendo. Eu não precisa ter, eu preciso de 10 milhões de dólares para fazer. Não, comece com o que você tem, nem que seja 3 latinhas de lixo. Mas eu não tenho dinheiro para comprar 3 latões. Então pega a lata de tinta velha, pinta cada uma de uma cor e começa por aí.
né? E aí você vai fazendo a coisa acontecer. E se eu te falar hoje, que eu não estou falando de energia elétrica, tá? Economicamente, o que eu gastei, eu diria que eu recupero vendendo as latinhas, vendendo os plásticos, eu recupero esse dinheiro foi recuperado. É um dinheiro que, assim, eu vou falar, ganhei dinheiro com isso, ou seja, né, assim, estou lucrando com isso, é muito pouco. Mas uma coisa eu te garanto, o meu cliente, quando chega aqui, ele vê que a gente faz essa separação, ele vê que a gente tem esse cuidado, ele vê que você está preocupado com o meio ambiente, ele volta. Ele volta, ele está feliz, ele se sente, pô, esse lugar é legal, eu estou aqui de novo. Não sei com quem eu estou falando aí, né? Não sei, mas tenho certeza que você vai num lugar e esse lugar está cheio de lixo no chão, tá cheio de bituca de cigarro, de copo, não sei o que lá. Você vai querer voltar nesse lugar? Não volta. Agora, se esse lugar está limpinho, está arrumado, com certeza você vai querer voltar. Então é bem isso, entendeu? Assim, você mesmo não se sente bem num lugar sujo, num lugar que você vê que não tem o cuidado. As pessoas veem que você tem cuidado. Eu tenho lugares que eu tenho bituqueiras, que eu não falei das bituqueiras. Então são pequenos baldinhos feitos de plástico, desses de tinta pequeno, de tinta plástica, furadinho embaixo, com pedra, areia em cima, um cestinho de vime que a gente compra aqui na cidade, que é um pessoal que manuseia o bambu, né? Eles fazem cesto de vime. Meu, e tá escrito lá, bituqueira. Meu, as pessoas, nossa, que legal. Então, assim, dificilmente eu vejo uma bituca no chão. E se eu vejo, eu pego e jogo. Né? Outro dia mesmo, tinham duas mulheres aqui, elas estavam fumando longe da bituqueira, e eu passei, uma delas apagou o cigarro na sola do sapato, e eu só olhei para ver o que ela ia fazer, né? Aí ela ia guardar no bolso, falei, não, logo ali tem uma bituqueira. Ela falou, ai, nossa, que bacana, muito obrigado. E ela foi lá e jogou. Então, assim, se tem, as pessoas jogam. Elas, né, se não tem, o que ela faz? Joga no chão, porque não tem onde jogar. Então, se você tem isso arrumadinho e não precisa investir, óbvio, você tem as de aço inox, né, lixeiras de aço inox, que você passa a mão em cima, a tampa abre sozinha. Meu, existe, custa, sei lá, 1.000, 2.000, 5.000 reais cada uma dessa. Precisa? Não precisa, né? Vai depender do seu bolso. Mas se você tem uma lata de tinta pintadinha, escrito alumínio, a outra pintadinha, escrito plástico, pronto, legal, é isso que precisa. A pessoa vê que você está com esse cuidado, ela também vai cuidar do seu lugar. Então eu acho que esse é o maior valor que a gente tem, é a pessoa sair com a boa impressão nossa. Óbvio que eu não faço isso para a pessoa sair, isso é um conceito meu, eu faço pelo meu prazer. Mas eu sinto isso nas pessoas, que as pessoas, quando ela vê que você está cuidando, ela também quer cuidar. Ela também, poxa, é óbvio que sempre tem aquele espírito de porco que joga e não está nem aí porque não tem a menor consciência e nem enxerga isso. Então, também não cabe a mim falar, vai lá, pega e joga no lixo. Eu não faço isso. Eu vou lá e se puder fazer na frente da pessoa, eu pego, vou e jogo. Que eu te garanto que isso vai fazer muito mais efeito na pessoa do que se eu falasse para ela. Isso eu gosto de fazer, que é para dar, né? O cara, que mancada que eu dei. Mas eu ir lá falar para ela não é minha função ser educador, né? Eu sou proprietário e a minha propriedade eu gosto dela limpa e arrumada. Então é uma questão pessoal. Né? Mas eu acho que esse retorno financeiro não é esse o dinheiro que vale. Mas só a pessoa sair daqui sabendo que você cuida, eu tenho certeza que ela vai voltar. Ou vai falar para 10 pessoas, ou vai lá que lá é legal. Às vezes ela nem sabe porque é legal, mas ela viu que está cuidado, que o meio ambiente é cuidado, que as áreas são preservadas, né? Então ela vê que o lugar é legal. Ela nem identifica cada um desses pontos, mas ela, vai lá que lá é legal. E assim, antes da entrevista que a gente estava conversando, essa mulher falou, ai meu, teu lugar é ótimo, é maravilhoso, adoro voltar aqui. Vou perguntar para ela, é por causa do lixo reciclado? Não, né? Mas faz parte do conceito do local, a verdade é essa.